Participa agora aqui do nosso programa. João, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Geraldinho, e bom dia também, caros ouvintes, que sempre estão aqui todas as quarta-feiras, nos acompanhando. Afinal, quem é você? Hoje esse tema, né, numa sequência de inúmeros temas, né, que nós estamos aqui trazendo, né, gerando assim bastante impacto, e hoje nós iremos falar sobre isso. Quem é você, afinal? Né? E eu começo provocando você, ouvindo, perguntando: você se conhece? Né? Você sabe quem realmente é você? Ou não? Vixe Maria, para eu falar de Geraldinho eu falo na hora, mas e de mim? Né? E quem eu sou realmente? Né? Qual é a minha característica, o que de fato eu sou? Só que para a gente poder entender quem nós somos de verdade, imagine só, uma pessoa diz: ah, eu sou João, eu sou terapeuta, eu sou, por exemplo, eu sou casado, eu sou pai, eu sou filho, eu sou, sei lá, eu sou caicoense, eu sou inteligente, eu sou extrovertido. Nada disso é você, isso é que as pessoas... Quem é, hoje em dia, diz desse jeito aqui, no nosso seridó interior, existe muito essa cultura de dizer: quem é fulano? Aí diz: ai, fulano, é fulano de não sei quem, que é filho de coisinha, e, né? Não tem muito isso aqui, né, Marcos? Exatamente. Que é o que identifica muitas pessoas, principalmente interior, né? Você sabe quem é o outro, daqui a pouco você é até da família. E aí é o que caracteriza a pessoa. Só que nada disso é realmente aquela pessoa. Tudo isso é uma reação automática da nossa mente. É uma voz que aparece na nossa cabeça. Olha que coisa estranha. Só que tem algo mais estranho ainda. Assim como você, caro ouvinte, a maioria de nós acreditamos que é essa voz que vem aqui na nossa mente. E aí eu te pergunto: em algum momento você já se pegou assim, vindo uma voz falar com você? Parece que tem um anjo bom e parece que tem um anjo mau, sabe? Parece que é o Deus e o diabo. Um diz: faça isso, o outro diz: não faça não. Né? Então, nós escutamos muito essas vozes, que é o que nós chamamos de pensamento, Marcos. Né? E quem é essa voz? Essa voz é a nossa mente. E quando você acredita que é essa voz, você acredita que é a sua mente. Ou seja, você é possuído pela sua mente. Veja que coisa interessante. Nós somos possuídos pela nossa mente. Existe, Marcos, um fluxo de pensamento incessante, involuntário e compulsivo na nossa cabeça. Olha a coisa estranha, né? E ao mesmo tempo que é estranho, também é interessante, né? Que esses pensamentos, eles criam as nossas emoções. Ou seja, você é o pensamento e as emoções que nascem a partir dele, né? A partir dessa mente. E para isso, é importante a gente saber de onde é que vem esses pensamentos. Tem gente que diz assim, principalmente dentro da ansiedade. Vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de utilizar o nome de Geraldinho como cobaia. Imagina só que Geraldinho sofre de ansiedade. E sofre mesmo. Olha, e aí Geraldinho vive ansioso, só que um dos principais sintomas que ele tem é se preocupar com o futuro. Menino, aí ele se preocupa, é uma coisa, sabe, exagerada mesmo. Ou seja, ele vive no futuro. E devido a isso, a essa preocupação excessiva, a mente dele fica assim, e é onde tem muita gente que diz que tem um pensamento acelerado, né? Eu tenho um pensamento acelerado, eu penso demais, e aí fica nesse, parece assim que é um turbilhão a sua mente, aí começa a criar inúmeras possibilidades, mas e se isso acontecer? Se fulano não sei o que, se não sei o que lá, e isso acontece muito, como até o que nós já falamos aqui no rádio e em outras entrevistas. Eu tenho um negócio para lhe dizer, Marcos. Marcos, não, diga logo. Enquanto eu não digo, você fica aqui na sua mente. O que será que João vai dizer? Será que é isso? Não, e se for aquilo? E não sei o que? E não sei o que lá. Veja, todo esse conteúdo são os pensamentos. E de onde é que vem esse pensamento?
né, do conteúdo que existe na sua mente. E para que você possa entender de onde vem esse conteúdo, é importante nós sabermos de fato de onde é que nós viemos. Veja só, quando nós nascemos, nós somos seres puros. Nós não sabemos o que é ansiedade, nós não sabemos o que é, por exemplo, uma fobia de sapo. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é procrastinação. Nós não sabemos nada disso. Ou seja, somos seres puros. E a partir do nosso desenvolvimento, dos aprendizados que nós vamos recebendo, seja de papai, seja da nossa cultura, da escola, da família, dos amigos, da própria religião, ou seja, tudo que nós vamos experimentando vai formando todo esse conteúdo que existe na nossa mente. E mais tarde, isso vai aparecer como forma de pensamento. Então, tudo que nós escutamos, Marcos, aqui na nossa mente, isso já existiu antes. O nosso cérebro só reage ao que ele conhece. Ou seja, tudo o que nós formamos hoje é uma percepção do nosso eu. Deu para entender? Deu para entender. E tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, através do nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Ela pede para que a gente não... Pode colocar o áudio, pede apenas para que a gente não a identifique, né? Não diga o nome, claro, e com todo respeito nós iremos atender aqui a sua solicitação. Bom dia. Marcos, bom dia. Eu não quero que divulgue meu nome, mas me diga uma história. Pergunte aí ao doutor por que é que muitas vezes eu estou bem, eu sou feliz, mas quando eu estou nessa situação de bem e feliz, eu já fico pensando assim, essa felicidade vai durar pouco. E sempre, Marcos, está acontecendo isso. Porque eu gosto muito, eu sou muito feliz, eu converso, eu sorrio. Eu sou aquela pessoa de cantar, mas sempre tem esse pensamento negativo em mim. Eu já tive depressão e hoje acho que tem um pouco de ansiedade. Até o dia de eu ir para ele, se Deus quiser, de um outro tratamento que eu estou terminando para ir para ele, se Deus quiser. Eu queria que ele me desse uma respostinha disso. É feliz, mas acha que tem prazo de validar essa felicidade, né? Veja só, Marcos, isso entra muito com uma crença que as pessoas falam, as pessoas dizem assim, ai, tô rindo, aí diz, Maria, eu vou ter uma raiva muito grande hoje. Ou então tá muito feliz, vixe Maria, essa felicidade dura pouco. O que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa. Isso é uma crença que as pessoas têm, né? E veja, o que é que está aí dentro dessa questão? Ai, eu tô feliz, mas eu já tô aqui em estado de alerta. Veja, primeiro, isso pode ser uma crença. Né? É uma crença diante de algo que já aconteceu. Por exemplo, você estava bem e de repente aconteceu alguma coisa. Então logo, aí o seu subconsciente entende. Não, então toda vez agora que eu ficar bem, possa ser que aconteça alguma coisa. E aí vem o estado de alerta, que isso é ansiedade. A ansiedade, ela faz o quê? É justamente um perigo de algo que pode se tornar real ou não. Né, de um perigo que ele possa vir a acontecer ou não. Isso é ansiedade, né, que é uma reação natural, né? Ou seja, pode ser realmente essa crença, certo? E outra coisa, é o que eu sempre falo. Você está bem? Você está se sentindo bem? Ok, joia. O que é que você pode fazer para permanecer nesse estado? É o que eu já falei aqui inúmeras vezes, que é a CBM. Eu te aceito, eu te recebo e me curo. Só que tá vindo aqui esse medo. Eita, tô com medo, por exemplo, de acontecer alguma coisa. Eu tô com medo de entrar dentro de uma crise de ansiedade. Deixe vir esse pensamento, que é justamente o tema de hoje, que é essa voz que nós ouvimos. Deixe essa voz vir. Preste atenção, né? Torne ela consciente dentro de você. E aí você fala, eu estou bem, eu estou tranquila, eu estou feliz, eu estou mais feliz do que nunca, eu estou mais viva do que nunca, eu respiro a vida. Quer dizer, quando você faz isso, aí daqui a pouco você vai perceber que essa sensação, esse pensamento, ele vai se desfazer por conta própria. Pergunta aqui da nossa ouvinte, Débora de Acari. Ela pergunta, o que é preciso para ser feliz? Pergunta, viu? Que pergunta, minha querida. O que é preciso para ser feliz é algo que
ninguém acha que de fato tem uma resposta concreta, porque às vezes para mim o que é felicidade para o outro é uma infelicidade. Então isso é muito subjetivo, é de pessoa para pessoa, né? Tem gente, Marcos, que vive numa situação muito difícil e vive completamente feliz, né? Veja só, uma pessoa que... Quantas vezes a gente vai visitar alguém que está passando por uma situação difícil, né? Às vezes até de doença, às vezes a pessoa está até numa cadeira de rodas, né? E aquela pessoa está lá com um sorriso estampado no rosto, né? Ela vive feliz, já que para outra pessoa aquilo não seria um sinônimo de felicidade. Então, é algo que vai de pessoa para pessoa, a questão da felicidade. O que a gente pode dizer no caso aqui, claro, que você pode sempre motivar que ela jamais desiste de buscar essa felicidade. Né? Isso, porque aí vem a necessidade do ego, né? Que é o ter, né? Então a gente sempre está querendo mais e mais e mais, né? E em busca sempre da nossa felicidade, né? O que nós chamamos da verdadeira felicidade. O nosso ouvinte, Rafael, diz o seguinte: eu não me conheço. Existem técnicas para facilitar esse meu autoconhecimento? Veja só. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a ter, de fato, o conhecimento, né? Começar a se conhecer, de fato, a ter esse trabalho, né, de autodesenvolvimento. E por isso, agora nós estamos realizando, inclusive nós fizemos agora no dia 1º, a nossa primeira imersão de inteligência emocional, que é para que você possa estar se conhecendo e também promover o autodesenvolvimento, porque não adianta você só se conhecer se você também não se desenvolver. Inclusive agora no dia 5 de junho, falando isso em primeira mão, nós iremos realizar a nossa segunda turma da imersão de inteligência emocional. E dentro dessa imersão, nós iremos possibilitar a você esse conhecimento para que você possa realmente começar a se identificar. Não existe de fato uma fórmula pronta, né? Porque muitas pessoas até dizem assim: ai, então eu sou o meu passado, né? Eu não sou a minha história. Sim e não, porque de fato você se identifica com a sua história, então você se torna essa história, né? Você fica preso a ela. Ou seja, essa história algumas vezes pode se tornar um falso eu. E quando você se torna esse falso eu, toda a percepção do mundo é determinada pelo conteúdo que tem na sua mente. E seus pensamentos se tornam uma eterna repetição de crenças, né, de emoções, de padrões mentais. Ou seja, você vai fugindo de tudo isso, do que era realmente a sua essência, e daqui a pouco você é o que apenas as pessoas dizem que você é. Embora que no fundo eu saiba que eu sou inteligente, que eu sou capaz, aí quando eu estou diante de algo, aí vem uma voz aqui na minha mente e fala: e eu não sou capaz não vai dar certo não vou conseguir não. Ou seja, é algo que realmente eu não sou. Então, nesse caso, aí você não consegue identificar quem realmente você é. Por isso que é importante você ter um trabalho, fazer realmente um estudo de conhecimento de si mesmo e também de desenvolvimento, para que você possa saber como lidar diante das situações na sua vida. Nosso ouvinte pergunta: por que mesmo estando bem, aparece a sensação de medo e de angústia? Isso é fundamental, você saber o que de fato está aí causando isso. Porque eu estou bem, mas tenho uma sensação sempre aqui de alerta. Parece que eu estou com uma pulga atrás da orelha, sabe? É igual aquela coisa: eu confio em Marcos, mas confio desconfiando, né? E aí, por quê? Porque você já teve uma outra experiência. Entende? E é isso que eu estou querendo mostrar aqui hoje, nessa nossa entrevista, né? Que é justamente isso, essa questão dessa voz. Porque se você tá bem, mas mesmo assim vem uma sensação, essa sensação ela vem em forma de quê? De pensamento. Né? Vem esse pensamento e às vezes eu sinto até uma certa angústia, e dentro disso também pode estar a questão do merecimento, né? Parece que tem gente que eu tô feliz, mas é uma coisa, parece assim que é como se você não merecesse, sabe, Marcos? Tá tão bem? E aí, de fato, tem algo, tem um conteúdo aí dentro de você que precisa ser tratado, que precisa ser observado. João, eu tenho um familiar que tem um transtorno de toque. Faz 2 anos que está em tratamento, melhorou bastante, mas o toque dele é de pensamentos fortes. Tem dias que quer voltar. E aí?
Veja, já tratei várias pessoas que dentro da ansiedade têm toques, têm tiques, e isso às vezes é apenas uma reação, né? Uma reação do seu sistema para até ser uma forma, um mecanismo, né? Por exemplo, ontem mesmo eu tratei um rapaz e ele tinha um tique, né? Ele ficava... Muitas pessoas têm isso, Marcos, que fica assim, batendo o pé direto, sabe? Uma inquietação, nem é tão inquieto. E quando isso... Eu pergunto assim, e o que é que você sente quando você está fazendo isso? Quando é que você faz? Aí, principalmente quando eu estou nervoso. Ou então quando eu estou inquieto com algo que eu estou esperando, aí eu fico batendo o pé, bato, balanço o pé para lá e para cá. E quando você não faz isso? Ah, quando eu não faço isso, eu sinto angústia, é uma coisa ruim, uma agonia, que eu tenho que fazer. Enquanto eu não faço... E o que é que você sente quando você faz isso? Ah, eu sinto um alívio. Ah, é uma sensação tão boa. Ou seja, isso termina esse tique, esse toque dessa pessoa termina sendo até uma válvula de escape, justamente para... Por quê? Porque ela sente essa sensação de prazer, essa sensação de alívio. Já no caso desse ouvinte, ele tem esse toque de pensamentos fortes, né? E aí o que eu posso dizer para você é buscar ajuda. Se você já não tem uma ajuda, busque o mais rápido possível, pois é preciso perceber, né, de fato, o que é que tem essa voz, o que é que essa voz diz. E aumenta cada vez mais a intensidade da voz, porque as pessoas querem fugir dela. Então, o que eu digo para você, se você quer se libertar dessa voz aqui, que às vezes você lhe aprisiona, às vezes manda você fazer coisas que você não quer fazer, que é contra a sua vontade, o primeiro passo é: torne-se consciente da voz que existe na sua cabeça. Observe o que ela diz, o que ela comenta, o que ela avalia, o que ela compara, o que ela critica, o que ela reclama, o que aprova, o que desaprova. Torne consciente essa voz. E depois, não julgue ela, não julgue essa voz. Apenas observe, esteja consciente e veja o que acontece. E a partir daí, é o que eu sempre falo. Eu te aceito, eu te recebo e eu me curo. Pensamento: eu não sou você. Eu sou mais forte. Eu sou capaz. Eu estou bem. Isso não é perigo para mim. Daqui a pouco, eu tenho certeza que esse pensamento vai se desmanchar e vai embora por si só. João, eu tenho uma coisa horrível. Se eu entrar num carro, se eu entrar num canto, as portas fechadas, fico achando que as portas não vão abrir, né? No carro do mesmo jeito, se eu entrar, diz aqui a nossa ouvinte, se eu entrar num carro, eu já fico achando que as portas do carro não vão se abrir. E aí? E aí você veja porque você já passou mais cedo por alguma experiência semelhante a essa que hoje é o seu problema. Veja, o seu problema não é você estar dentro do carro, não é você estar dentro de um local fechado. E aí eu vou trazer uma experiência aqui de consultório, né, que já faz uns 2 a 3 anos que eu tratei esse paciente, e ele tinha uma fobia muito grande de local fechado, Marcos. Ele não podia ficar... Se ele visse, fechou a porta, passou a chave, menina, essa criatura entrava em desespero, né? Entrava em desespero. E aí vamos fazer a terapia. Na terapia foi que constatou-se, né? Quando ele era criança, ele fazia jogo do bicho. E ele foi fazer jogo do bicho na casa de uma determinada pessoa, de um senhor, e sabe aquelas portas que tem antigamente, que era a parte de cima e a parte de baixo, Marcos? E aí, ele entrou para dentro da casa do senhor, o senhor fechou a porta da parte de baixo e tirou o cinto. Quando ele tirou o cinto, eu não sei o que a mente daquela criança pensou, né? Se talvez aquele senhor ia bater nele ou queria fazer alguma coisa com ele. Ele, pulou e correu, né? Quer dizer, ali o subconsciente dele associou aquilo como perigo, né? Porque fechou, então um local fechado estava em perigo. Então, toda vez que ele, né, estava na vida adulta em um local fechado, inconscientemente, o cérebro dele, por já ter passado por essa situação mais cedo, alertava ele: ei, tu tá em perigo, tu não pode ficar aí não, tem que vazar, tem que sair daí. Ou seja, aí ele sente essas coisas ruins, entrava em desespero, sentia essa agonia, sentia essa angústia. Por quê? Porque era perigo e o sistema nervoso dele estava ali, né, através do corpo, apenas avisando: ei, você tá em perigo, corra, vaza, saia daí.
né? Porque ele só tem um único objetivo, que é nos proteger. Então, veja, quando essa pessoa tratou isso, ótimo, beleza. Foi embora essa fobia de local fechado e hoje ele consegue, né, viver tranquilamente entrando em um local fechado. Antes, até para ir no banheiro, ele não conseguia deixar a porta fechada de jeito nenhum. Sinto todas essas coisas que você está falando. Fico desesperada quando fica em algum lugar fechado, né? Terapia resolve? Terapia resolve, né? Agora veja, você tem que prestar atenção a uma coisa. Isso está realmente atrapalhando a sua vida? Né? Porque tem gente que quer é porque eu sinto uma dor na unha, a terapia resolve? Não, peraí, isso está atrapalhando a sua vida? Não está atrapalhando não. Para que tu quer mexer nisso? Para que tu quer resolver isso? Não está atrapalhando a sua vida. Agora está sim atrapalhando. Aí sim, vamos fazer terapia resolve, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila. Gente, João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na Rua Padre João Maria, número 56, vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. Telefone 996966533. Você pode seguir, inclusive, o João Marcelo no Instagram, viu, gente? João_Ipino. João_Ipino. Você vai lá encontrar João, né? Você vai interagir com ele, você vai ter dicas do Instagram do João Marcelo. Não é isso, João? Isso mesmo, né? E lembrando, né, que a sua primeira consulta de avaliação comigo é totalmente gratuita, você não vai pagar nada. É para se conhecer. É para se conhecer, né, para também avaliar, né, o seu caso e se realmente a hipnoterapia te ajuda, né? E também lembrar que, como eu falei aqui durante a entrevista, nós iremos realizar agora a segunda turma da imersão de inteligência emocional, Conquistando a Liberdade. Quem não foi, né, pode olhar aí no Instagram como é que foi, tem alguns vídeos, algumas coisas, como foi boa, como foi realmente gratificante a imersão. É tanto que nós iremos realizar agora a segunda turma. Então você não pode ficar de fora dessa segunda turma da imersão, que será realizada no dia 5 de junho, certo? No próximo dia 5 de junho, domingo, né? O valor é 127, o mesmo valor, com direito a almoço, coffee break, o material que você vai receber, né? Para que você possa estar se conhecendo e também se desenvolvendo como pessoa. Obrigado, João Marcelo. Até quarta-feira. 8 horas 39 minutos. A gente volta amanhã.